Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora fechar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aventureiros e aventureiras de plantão. Está começando mais um episódio do Masmorra D2 e estamos aqui hoje retornando às nossas raízes, como sempre fazemos, né, de tempos em tempos. E voltamos a falar aqui agora do RPG, galera. Então, nesse episódio de hoje estamos aí com o seguinte tema: as classes do RPG. Muito bom, muito bom. Então, jogadores e mestres, curiosos e entusiastas do RPG, hoje, nesse episódio maravilhoso aí do Masmorra D2, vamos falar das classes, das nuances e das características e habilidades que elas, né, trazem para os nossos personagens, para os nossos heróis, vilões aí, coadjuvantes ou protagonistas, né, cara? Então, vamos aí fazer com que todos vocês ouvintes reforcem seu conhecimento de jogo. Ou você pode estar aqui só pra matar aquele tempinho ouvindo aí esse episódio bacana e gostoso do Masmorra D2, não tem problema, mas hoje vocês vão ter aí conhecimento de RPG jogado pra tudo quanto é lado. Eu sou o Diogo e no mundo do RPG, com certeza, eu seria um ladino. Eu sabia que ele ia jogar o ladino. Bora pra cima, galera, porque nesse episódio de RPG a gente vai falar das classes, que a gente tanto ouve falar quando somos apresentados aí no mundo do roleplay, do RPG. A gente já falou aqui várias vezes sobre armadura, arma, tá? Mas quem que usa essas coisas? São as pessoas, os jogadores ali que estão desempenhando os papéis aí das suas classes, exatamente, né? Então, precisávamos fazer esse episódio. Então, por isso, apertem os cintos e venham conosco nessa viagem de fantasia pelo RPG e da aventura classuda. Eu sou o Dudu e no mundo do RPG... lá vem a dúvida. Lá vem, Eu seria Ranger, 90% do tempo. Isso aí, surpreendendo 0 pessoas. Ou druida. Então tá bom. Que na verdade, né, o druida e o ranger, né, são primos aí praticamente. Então... quase primos gêmeos, né? É isso aí, né, galera? E hoje vocês vão aí, ao longo desse episódio, entender do que raios a gente tá falando. E, galera, o que são as classes do RPG? As classes, pessoal, elas basicamente são o caminho que vai ditar o desenvolvimento de um personagem e ela ajuda a definir o que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer ou que não faz tão bem, né, Então, exatamente. A gente vai falar, por exemplo, assim como na vida real, vamos dizer assim, as nossas profissões seriam as nossas classes, né? Então, aquele cara que estudou direito, o advogado, muito provavelmente ele vai ter uma lábia, uma diplomacia ali mais elevada do que aquela pessoa que estudou, talvez, engenharia, né? Porque são requisitos que são... Bom, vamos dizer assim, capacidades e habilidades que são desenvolvidas de uma maneira diferente, dependendo do percurso que a gente toma na vida. Então, da mesma forma que as profissões no mundo real, a gente tem as classes no RPG. Porque cada personagem ali, como a gente faz esse paralelo com a vida real, né? Eles vão ter um desenvolvimento, eles vão ter um treinamento para chegar e começar a trabalhar naquela classe. Sim, né? sim, exatamente. Então, isso faz com que os personagens tenham essas diferenças, essas variações do que eles podem e do que não podem fazer, baseado no que eles são treinados, nas habilidades que eles adquiriram ali com o tempo, quando eles começaram as suas aventuras. Exatamente, Edu. E eu gosto de fazer esse paralelo assim com a questão da profissão, por quê? Na profissão você vai estudar coisas específicas, então a classe do RPG é a mesma coisa. Então o guerreiro, ele vai estudar as artes da guerra, de lutar com tipos de armas diferentes, usar armaduras e escudos, técnicas de combate e tal. Enquanto, por exemplo, um mago, ele vai estar lá imerso nos estudos mágicos, compenetrado no seu grimório, nos seus pergaminhos, né? Em artefatos e relíquias. Isso. Então, galera, olha só como é que são esforços direcionados para campos diferentes, vamos dizer assim,
de assuntos de dentro do RPG, né? Então, de coisas do mundo fantástico. Então, a classe é isso, galera. É o caminho que o seu personagem escolheu seguir. E ele não é fixo. Inclusive, a gente sabe que tem personagens que têm características de várias classes diferentes. Na cultura pop, a gente vai ver muitos desses, né, Edu? Assim como na vida real também, você pode, por exemplo, estudar para ser talvez um engenheiro e depois você fala assim, eu preciso adquirir uma outra habilidade e vai talvez fazer uma faculdade de medicina. Aí você vai aprender coisas de medicina e a partir daquele momento você pode exercer duas profissões. Exatamente, né, Edu? E aí a gente pode trazer até pra uma coisa mais correlata, tipo assim, igual uma pessoa, sei lá, ela é um cientista e ele vai fazer um projeto novo, por mais que ele não precise se tornar um especialista numa área que ele não tá muito, né, relacionado, ele pode ali fazer uma formação pra poder aprender algo novo que vai ajudar ele pontualmente. Então é tipo isso, né? Exatamente. Aí a gente tem um multiclasse, né, no jogo, quando a gente quer fazer um personagem que tem mais de uma classe. Exatamente. Mas bora lá, Diogo. Mas vamos lá, galera. Antes de falar das classes aí. Antes de falar de duas classes, a gente vai precisar entender como que uma por uma funciona, né? Exato. Não vamos queimar chão aqui, não vamos atropelar os cavalos com a nossa carrocinha. Vamos ir parte por parte, galera. E a primeira classe aí que a gente separou pra trazer pra vocês, pessoal, é o bom e velho guerreiro. Aquele mesmo, né, que olha pra você assim, ó, tá vendo essa colher? Na minha mão ela é uma arma. Gente, cuidado. Isso aí, galera. Então, os guerreiros e guerreiras, pessoal, eles são mestres do combate, treinados para lutar com qualquer tipo de equipamento, com armas e armaduras variadas. Eles atacam com força bruta, com habilidades precisas, ou utilizando vantagens táticas, né, com suas técnicas de combate que são adequadas ao momento certo e na hora definitiva. Essa versatilidade dos guerreiros permite que eles se adaptem a qualquer situação em batalha, pessoal. E quando a gente diz qualquer situação, é quase todas mesmo. Porque eles são treinados a lutar contra, né, os arqueiros, aqueles que atacam de longe, contra os magos, contra os monstros grandes, os monstros pequenos, contra vários humanoides de uma vezada só, ou um a um, né, com estilo duelo. Então, tipo assim, ele realmente, galera, ele é muito versátil e todo grupo praticamente tem um guerreiro, porque ele pode ser tipo um tanquezão, né, aquele cara que vai ficar na frente de batalha, bloqueando atacantes ali para que os seus amigos, né, seus aliados, façam o trabalho aí de dano à distância ou que consigam executar suas funções. Ou ele pode ser como um especialista até, galera, neutralizando aí inimigos prioritários. Então ele pode abrir mão da defesa para poder partir pro ataque para neutralizar um inimigo que é muito problemático antes que ele tenha a oportunidade de ferrar com seus amiguinhos. Mas sempre, né, galera? Exatamente. Focando nisso, né, Edu? Usando várias armas e várias técnicas diferentes, combinando esses estilos pra poder criar uma coisa única, né? E, bom, fala aí, Edu, o que você acha aí do guerreirão aí? Não, você disse do fato dele usar todas as armas, né? No caso, realmente, ele é treinado, né? O guerreiro, se você for para pensar, é como se, o nome já fala, né? O guerreiro, ele vai ser treinado pra guerra, ele vai passar por essa experiência, né? Então, por isso ele vai aprender a usar todos os tipos de armas simples e comuns, né? E também vai poder usar qualquer tipo de armadura, seja leve, média, pesada, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente já falou, como eu falei lá no início do episódio, a gente já falou aqui sobre armas mágicas, sobre armaduras, então a gente precisa também inserir isso no contexto, né, que esses personagens vão usar esses tipos de equipamentos, né? Exatamente. Para se fortalecer durante uma batalha. Então, o guerreiro é aquele que consegue usar qualquer tipo de arma, seja uma espada pequena ou uma espada grande, um machado pequeno, um machado grande, e aí, assim, a criatividade tá liberada para você. Por isso que a gente falou, galera. A gente falou zoando ali, tá vendo essa colher, ela é uma arma na minha mão? A gente não tá brincando. O guerreiro, ele realmente usa qualquer coisa. Inclusive, dentro do RPG, ele pode usar até objetos que não necessariamente são armas, como armas, né? Então, ele pode te dar uma porrada com um capacete, com um banco, com a cadeira, com tudo ali que tiver na mão. Aí, né, pessoal? Olha, com banco eu já vi coisa acontecer assim. Deve ter, com certeza aquele bêbado dentro do bar era um guerreiro. Com certeza era, né, cara? Já vi usando banco. É isso aí. Já vi usando banco. Quando o pessoal diz, né, deposite suas ações num banco de confiança. Olha aí, o guerreiro leva isso ao pé da letra. E um excelente exemplo, pessoal, de um bom guerreiro aí que a gente tem na cultura pop é o Dante aí da série de Devil May Cry. Devil May Cry.
Por quê? O Dante Já foi citado aqui. Isso aí, e ele é um ávido colecionador de armamentos, né, diversos. Então ele tá lutando com espada longa, tá lutando com machado, tá lutando com bastão, tá lutando com pistola, com escopeta, com tudo quanto é tipo de arma diferente, até com moto. Então, quando a gente falou de tudo quanto é tipo de arma, guitarra, foice, é uma loucura. A gente não está brincando, o cara realmente pode lutar com qualquer coisa. Exatamente. Bom, e agora seguindo para nossa lista, o próximo, a gente tem o furtivo e tático ladino. Ou ladrão, se a gente for colocar numa adaptação livre. Sim. É aquele que costuma roubar o próprio grupo, sabe? Acontece. Tem alguns ladinos que tentam se passar de espertinho assim, querendo ficar com um pouquinho mais de loot, sabe? Enfim. O ladino é um especialista em furtividade, né? Ou seja, ocultação, e ele tem a agilidade, assim, como um ponto-chave, né? A destreza, para realizar seus ataques mais precisos. E com essa capacidade inigualável de se esgueirar por entre as sombras, sendo verdadeiros mestres ou mestras na arte de enganar, abrir fechadura, desarmar armadilha e até atacar os pontos vitais dos seus oponentes, ele é um tipo de personagem que é tipo ponto-chave dentro de uma equipe, né? Porque todas essas habilidades assim de abrir fechadura, desarmar uma armadilha, são cruciais para a sobrevivência de um time, né, de uma party, quando estão dentro de uma masmorra. Ainda bem que não aqui. Mas e com essa sua habilidade única e essa movimentação ágil, né, o ladino pode ser um informante, um espião, um ladrão temido e, como eu disse, é essencial para um bom grupo de RPG. Um grupo sem o ladino, ele pode passar aperto, sabe? É isso aí, né, Du? O ladino é aquela figura, né, assim, que vai atuar em várias frentes, então na hora do combate ele vai se movimentar por entre os flancos dos inimigos, pode atuar como um batedor, pode ser um disruptor que vai atrapalhar ali as ações dos inimigos, pode atacar alvos prioritários, aí, igual a gente falou que o guerreiro também faz, mas ele consegue fazer com mais facilidade, porque ele se oculta, então pra ele é bem mais fácil, e ao mesmo tempo, galera, ele consegue ativar gatilhos mágicos, usar instrumentos diversos, ele consegue usar várias ferramentas e acrobacias aí, né? Então, cara, roubar itens exatamente, também, né, cara? Então, tipo assim, o ladino, ele é muito versátil e ele faz um combo aí forte com praticamente todos os bons grupos de RPG, tem que ter o seu ladininho. Sim, porque querendo ou não, realmente, como você disse, ele consegue combar, ele consegue se aproveitar das habilidades dos outros, né, também para poder se ocultar dentro de um combate, né, ali dentro daquela toda movimentação, então ele consegue aproveitar todos esses momentinhos ali para poder se ocultar, acertar o inimigo da forma correta. Não, e fora o que a gente falou, né, Du? Ele ainda consegue infligir condições negativas, então ele pode acertar alguém ali bem na perna para poder deixar ele com a mobilidade ruim, ele pode deixar alvos sangrando, ele pode jogar areia na cara dos outros. A gente vê aí habilidades desleais, vamos dizer assim, mas que dão a vantagem aí pro ladino, né, na hora vamos ver, da pancadaria, do X1. Sim. E falando assim, na questão das armas e armaduras que eles usam, né? Como é um personagem que precisa de muita mobilidade, então ele vai, nunca na maioria vai das pesado, vezes, usar armaduras leves, né? Muitas das vezes eles preferem não usar coisas de metal, né? Porque como eles gostam de se esgueirar e ser furtivo, né? Uma armadura de metal poderia fazer muito barulho, então aquele tilintar, né? Ali de metal com metal ali, né? Pode não dar certo. Não daria certo. E armas, assim, a maioria dos ladinos, você já imagina, usando adaga. Mas ele pode usar katar, né? Por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui... olha só. Bom, o exemplo que eu vou dar aqui é o Ezio Auditore, do Assassin's Creed, né? Que é um mestre assassino que se esgueira nas sombras, desarma a armadilha, como a gente disse ali, e ataca os inimigos com uma precisão totalmente letal, né? E o Ezio representa esse ladino clássico com essas habilidades de infiltração e os seus ataques furtivos. E aquela adaga que ele usa furtiva... Qual que é o nome daquela adaga mesmo, Diogo? Aquela lá, vamos dizer assim, né? A adaga ali, o punhal oculto ali, né? Do Assassin's Creed, né? Que já é um elemento das franquias aí, né? Sim, tem um nome específico pra esse tipo de arma. Ela é uma lâmina retrátil, né? Mas vamos dizer assim, né? Isso, lâmina retrátil que eu queria dizer. Isso, exatamente. Mas é um tipo de arma aí ótima para um ladrão, né? Porque ele vai estar com a arma ali, ele tá armado e a arma tá escondida, não tá ali aos olhos. Então ele consegue passar desapercebido dentro de um
de uma multidão, sim. ninguém vê que ele tá armado, vai, faz o seu É muito... movimento ali, sabe? No caso acabou. do Assassin's Creed, né, pessoal, eu acho que eu ficaria naquele mundo muito preocupado com qualquer figura encapuzada, principalmente se ela vestisse branco. E eu também acho que o branco não é a melhor cor para um assassino, porque as pessoas tendem a sangrar vermelho. Então, tem só essa pequena falha aí da dona Ubisoft aí, né, nos nossos queridos assassinos aí de Assassin's Creed. Mas vamos deixar passar, né, até porque não estamos aqui para poder avaliar o senso de moda dos ladinos misteriosos do nosso mundo de Assassin's Creed. Então, pessoal... mas vou falar uma coisa, a roupa é muito estilosa, muito estilosa. Exatamente. Mas ela é muito característica. Você não acha que fica mais fácil saber que tem um assassino vindo se todos os assassinos usam um capuz com, vamos dizer assim, um corte em V, um lenço vermelho amarrado na cintura e todo de branco? Mas a gente passa pano pra isso, velho. A gente passa pano e eles passam a faca, galera. Então, vamos seguindo pro próximo. Estamos falando agora, pessoal, do estudioso e paciente mago ou maga, né, galera? Então, vulgo aí as nossas tracinhas de livros mágicos. Um mago aí ou uma maga são estudiosos das artes arcanas, dedicando suas vidas ao estudo de tomos antigos e pergaminhos de feitiços. Com o poder de manipular as forças da magia, eles têm acesso no RPG à maior variedade possível e imaginável de magias no seu grimório companheiro, pessoal. Um mago, de fato, ele tem acesso a uma variedade enorme, né, Edu? Porque ele armazena essas magias no seu grimório. E como eles são estudiosos e realmente tracinhas de livros, eles vão o tempo todo estudando magias novas e copiando elas nas páginas do seu livro mágico. Então, assim, diferente de outras classes que a gente vai falar depois, eles são os que têm acesso realmente a quase todos os tipos de magia, porque eles têm essa característica inerente de ser um pesquisador mágico, vamos dizer assim, né? Então, pessoal... Sim. O mago ou a maga, eles podem conjurar desde pequenas ilusões até poderosos feitiços de destruição em massa, como a gente sempre fala aqui, né, da nossa querida bola de fogo e do relâmpago. Então aí, de mãozinhas dadas aí, são as ferramentas favoritas dos conjuradores, né, principalmente dos magos. Sim. E essa... Sim. Tá vendo porque esse episódio era importante? Com certeza. A gente já falou até disso. Aí, só que quem usa a bola de fogo e o relâmpago? O nosso querido mago. Exatamente. E eles têm uma versatilidade, galera, e uns conhecimentos que normalmente são perdidos, o mago tem porque ele estuda pra caramba. Então ele é o CDF realmente mágico, né, cara? E por causa desse conhecimento, eles se adaptam a qualquer situação. Seja numa ruína antiga, numa pirâmide misteriosa, ou mesmo em um reduto mágico que a gente pensa ser desconhecido. A gente sempre tem ali um mago que pode saber uma boa informação sobre aquele lugar, porque ele estuda muito. E ao mesmo tempo ele vai ter magias que vão proteger seus aliados, que vão destruir inimigos, ou que vão até mesmo manipular o ambiente ao seu redor. Por que, galera, que a gente fala disso e é muito importante? Porque no RPG a gente tem a vantagem tática e o ambiente ele é essencial para uma boa estratégia de como vencer um bom combate, como superar um bom desafio. E os conjuradores, eles têm as capacidades corretas para criar um terreno vantajoso para o time deles. Então, por exemplo, né, ele pode alterar a topografia local com magias do elemento da terra, ou ele vai poder criar ilusões para poder manter grupos grandes de inimigos ali separados, né, e alguns não vão cair nas ilusões, outros vão. Então, eles naturalmente vão filtrar a quantidade de inimigos que vem por vez. Então, olha só, realmente o céu é o limite para as capacidades aí que um mago pode fazer. E, né, excelente exemplo de mago é o nosso querido Doutor Estranho, aí da Marvel, ó, que todo mundo conhece, né? E galera, o que a gente pode falar aí do senhor ex-médico aí, né? Senhor Stephen Strange, né? É que, galera, como um mestre das artes místicas, ele tem um vasto repertório de feitiços que a gente vê nos filmes. E ele pode manipular o tempo, o espaço, a realidade, criar ilusões, criar energias e formas geométricas de energia. E ele exemplifica muito bem as capacidades de um mago. Porque nos filmes a gente vê ele usando isso que a gente acabou de falar, né, Edu? De alterar a topografia, de criar plataformas móveis, por exemplo, lá pro Homem-Aranha ir pulando, né? E chegar lá até o Thanos lá e dar pancada nele. Então a gente vê, além disso, ele alterando a realidade com aqueles poderes dimensionais lá pra puxar um prédio pra cima do outro, pra criar portais e tudo esse tipo de coisa. Então, galera, isso é realmente a essência de um mago, né? Ele tá ali manipulando a energia com toda essa pompa aí, sendo um verdadeiro magão. É, isso aí. E detalhe, assim, voltando pra falar de armas e armaduras, né? A gente não vê, assim, os magos usando armas. Claro, Por quê? né?
eles precisam das mãos livres para poder fazer a conjuração, porque a conjuração, querendo ou não, ela precisa de componentes gestuais, eles precisam fazer gestos ali para fazer a conjuração. E também, eles não costumam usar armaduras. Por quê? Uma armadura pesada, vamos dizer assim, poderia atrapalhar a movimentação, até para fazer esses movimentos de mão, né? E um exemplo, por exemplo... Olha o Count 2 aí. Um exemplo que o Dr. Strange aí mostra, ele usa aquela capa dele, que é uma capa mágica, não é uma armadura. Mas ela tá ali também ajudando a proteger como se fosse a armadura dele, que é algo mais leve, né? Então a gente vê aí que o Dr. Estranho é um exemplo de mago aí, um verdadeiro magão, como o Diogo disse, né? Exatamente. Que ele consegue mostrar tudo que um mago dentro do RPG faz. Ele é um exemplo muito bom, né, Edu, assim, pra poder relacionar com quem não conhece bem o RPG, porque realmente eles conseguiram capturar a essência boa de um mago ali. Sim. Só que teve aquele dilema, né? Acho que foi na série do Falcão Arqueiro, não. Gavião Arqueiro. Do Falcão com o Capitão América. Não, cara, do que você tá falando, o Chegado? O Soldado Invernal. Isso, Soldado Invernal. Tava tentando lembrar o nome dele. Que eles ficam num dilema de se ele é um mago ou se é um feiticeiro. Se é um mago ou um feiticeiro. Sim. Não sei se você lembra dessa cena. Sim, eu lembro. Inclusive foi um easter egg nerd bem legal que colocaram ali, né? Porque realmente eles até, se não me engano, o Stan, né, ele até fala, né, o Sebastian, né, é o Buck lá, né, eu sei, que o nome dele, acabei falando o nome do ator ao invés do nome do personagem, o Buck ali, né, mas é o Sebastian Stan, né, ele acaba falando ali, né, tipo assim, pô, eu joguei D&D, tá ligado, então, tipo, eu acho que ele é um mago, é um feiticeiro, e aí eles ficam lá tretando lá, muito legal. Sim, muito bom, mas falando em magos e feiticeiros... Vamos falar do feiticeiro. Olha só, quem é vivo sempre aparece. Que é o talentoso, conjurador nato, que normalmente se acha o tal. É, isso aí. Por quê, né? Por quê? Porque enquanto o mago tem que viver a vida dele enfiado dentro do livro para aprender a magia, o feiticeiro não precisa. Ele já nasce com a magia dentro de si. Ou seja, diferente do mago, né? Ele já tem ali a magia fluindo nas suas veias. Exatamente. Né? E essa magia normalmente vem de uma linhagem dracônica ou mística de qualquer natureza. E dessa forma eles descobrem a magia com sua vontade e utilizam sua personalidade única para fazer seus feitiços, assim, como não quer nada. Quero um copo d'água. Simplesmente ele deseja, pode aparecer um copo d'água na mão dele. Ou ele pode fazer com que o copo vá até o filtro, encha-se sozinho e depois venha flutuando na mão dele. Olha Exatamente. Só. Que beleza. Sem esforço nenhum, sem precisar estudar. Olha só. Então, os feiticeiros e feiticeiras utilizam essa energia bruta, mágica, para lançar os feitiços poderosos, né? Simplesmente porque eles podem. Olha só, porque sim, né? Porque eu posso. Eu posso, né? E muitas das vezes eles têm algumas rixas com os magos, né? Por conta de serem realmente, naturalmente talentosos e nem precisar estudar, né? Fazer o quê? É isso aí. Alguns né? nascem privilegiados, outros não. Exatamente, é uma rixa eterna, galera. Esse combate aí entre os feiticeiros e os magos aí, pra quem é o conjurador mais fodão, tá sempre aí, mas cada um tem seus pontos fortes e fracos, né, Edu? Exatamente. Por exemplo, um ponto forte aqui. O feiticeiro, ele pode usar armas simples, como uma espada, um cajado, mas não usam armadura. Normalmente mas eles já usam armas simples, então... E aí a gente tem um exemplo muito bom, até que usa espada também, na obra onde usa ele tá bastante, inserido, que é o Gandalf. Exatamente. O Gandalf do Senhor dos Anéis. A gente vê ele com cajado, a gente vê ele de vez em quando com espada também, né? Até com Rolex. Até com Rolex a gente vê ele também nos filmes. Sim, é porque ele não pode perder a hora de chegar. Claro, né? Mas perde do mesmo jeito. Bom, o feiticeiro, a gente sabe que o Gandalf é um feiticeiro poderoso aí, que domina a arte da magia, possui um vasto conhecimento de feitiços e encantamentos. Ele é um exemplo perfeito do feiticeiro clássico, né? E aí no Senhor dos Anéis, nessa obra, nesse universo, o Gandalf, ele é o Maia, que é uma entidade espiritual que possui poderes inatos, né? Ou seja, ele já nasceu com esse poder e ele não precisou estudar. Então a sua magia não é aprendida, não é através de estudo nem preparação como o mago tradicional. E é praticamente uma expressão da sua essência, né? Divina e do poder que ele possui. É simplesmente isso, ele é poderoso e ele sabe disso. Exatamente. Insira aqui, I'm sexy and I know it, só que I'm powerful and I know it. É isso aí. I'm sexy and I know it.
aí, galera. Então a gente tem o Gandalf aí como um excelente exemplo, né, de feiticeiro. E uma coisa que vale a pena falar também, né, é que, galera, normalmente o mago tem aquela versatilidade toda, mas ele normalmente tem menos magias diárias, né? E o feiticeiro já é o contrário, ele conhece bem menos, porque ele só conhece as que já vieram, vamos dizer assim, da sua linhagem, né? Mas ele pode usar elas à torta direito. Então tem essa diferenciação também entre uma classe e outra. Mas o Gandalf é um excelente exemplo, cara. Eu gosto bastante dele. Trocadilhos à parte, ele é um dos personagens mais interessantes aí da obra do Senhor dos Anéis, né, galera? E... Sim. Eu só sinto uma falta, não sei se nos livros é assim, mas eu queria ver na tela ele conjurando mais magia. Cara, mas então, mas eu acho foram que... poucos momentos. Sim, mas isso não é uma característica dele, isso é a característica da obra do Senhor dos Anéis. A magia no Senhor dos Anéis, ela é algo mais sutil. Então, ela tende a fazer efeitos, assim, que não são, vamos dizer assim, tão hollywoodianos como a gente esperaria, né? Então a gente vai ter o Gandalf fazendo luz, a gente vai ter o Gandalf criando um escudo, a gente não vai ver o Gandalf convocando um relâmpago dos céus que vai dizimar seus inimigos, entendeu? Mas isso já é uma característica que o próprio Tolkien colocou na obra porque ele quis. Mas a gente vai falar aqui, galera, de uma outra classe, que essa já vem com toda a pompa aí, às vezes com um galho pendurado na cabeça, uma folha, um cocôzinho de passarinho ali de estilo Radagast, né? Aí a gente falou do Senhor dos Anéis, né? Mas a gente tá falando, aí, pessoal, do místico e misterioso druida. Este protetor ou protetora da natureza, às vezes parece um hippie, né, galera? Então, vem ali do matinho ali, né? Alguns, podem estar mais ligados às ervas do que a gente recomendaria, mas os druidas são guardiões da natureza e utilizam a magia dela para proteger o equilíbrio entre todas as coisas vivas. Então, galera, ele é, literalmente a gente fala de hippie, não é à toa, ele é o cara do Greenpeace, tá ligado? Ele é o conjurador que protege o ecossistema e ele quer um equilíbrio perfeito entre a vida das pessoas e a vida urbana com a vida da natureza, né, dos animais selvagens. Então, eles têm a capacidade de ter uma conexão muito forte com a natureza, isso é óbvio, mas além disso, eles podem se transformar em animais, assumindo formas aí que eles vão conhecer, dependendo dos habitats em que eles estão, né? Normalmente um druida da floresta vai se transformar num urso, vai se transformar num javali, vai se transformar num falcão, um druida da montanha pode se transformar, sei lá, num lobo, num bode, num cabrito, né? E vai por aí, né? Cabra montanhesa. Exatamente, um do pântano pode virar crocodilo, jiboia, etc, né, galera? Então eles normalmente têm essa ligação forte com o seu habitat natural e eles têm, habilidades excepcionais em combate, porque quem nunca, né, quis se transformar num urso gigante pra poder abrir aquela latinha de palmito, a latinha de milho verde em casa, né, com a potência da garra de um urso. O druida pode fazer isso? Ele não precisa de ajuda? Então, galera, a gente vê também que, além disso, eles também invocam feras poderosas. Então, um druida vai invocar animais fenomenais aí pra se ajudar aí no combate, né? Então, ele, é literalmente aí aquele cara que vai encher o campo de batalha de gente. Literalmente. E se você é mestre como eu, você sabe como é difícil, às vezes, administrar um campo de batalha cheio de bicho. Mas, é isso aí. Né, como se não bastasse, ele ainda conjura magia. Então, galera, é uma mistureba danada e o druida tá aí curando, manipulando elemento, invocando animal, virando animal, fazendo tudo. E um excelente... É isso aí. Pra proteger a natureza vale de tudo. E um excelente exemplo, galera, de druida, a gente trouxe aqui a Pocahontas, galera, a princesa da Disney. A Pocahontas aí com a sua profunda conexão com a natureza e com seu papel como uma mediadora entre culturas, se encaixa aí perfeitamente, né, igual uma luva, para esse papel e representatividade de um druida. Então, galera, ela demonstra esse entendimento quase mágico da natureza, místico, né? Conversando com os espíritos, mostrando respeito e harmonia com o ambiente, que são as características principais para se definir um bom druida. Então, olha só que legal, um exemplo aí bem mainstream, né, de uma classe da RPG tão boa. Sim, porque, e assim, por mais que ela não lute, assim, como a gente tá aqui no contexto de RPG falando, né? Mas ela representa todas essas características dela. Se ela fosse um personagem de RPG, a gente poderia falar assim, é um druida. Exatamente. Porque ela tem de tudo ali, né? E como o Diogo disse, de transformar em animal, né? É interessante que, além de usar algumas armas comuns, assim, pra poder no meio de uma luta, no combate, o druida, já ia falar o hippie. O druida, ele pode ainda, ele tem capacidade de usar as armas naturais daquele animal que ele
consegue se transformar. Ou seja, se ele se transformar em um urso, ele vai saber usar todas as armas de um urso, que são as garras e a mordida. Se ele se transformar num cavalo, ele vai saber da coice e a torta e a direita, entendeu? E quando a gente fala de armaduras, eles usam armaduras leves e médias, mas elas não podem ser de metal. Né? E por que isso, Diogo? Você sabe? Explica pra gente, você que tem mais vivência. Então, galera, normalmente os druidas não usam armaduras de metal porque o metal ele é uma maneira explorada e manufaturada da natureza. Então, por causa disso, ele normalmente não usa. Normalmente eles sempre estão aí com o couro, né? Porque, vamos dizer assim, o druida ele coexiste com o ecossistema. Então, também não quer dizer que ele não caça, galera, que ele não come, que ele é vegetariano. Não, mas ele explora, vamos dizer assim, a natureza de maneira consciente. Mais respeitosa. Exatamente. Bom, e seguindo, então, a gente tem o primo, talvez, o outro protetor da natureza, que talvez não seja tão hippie assim. É um pouco mais agressivo, são os Rangers. Né? Esse é mais agressivo, que são os Rangers, né? Que são praticamente caçadores ou exploradores que conhecem a natureza selvagem como ninguém, né? São excelentes em combate à distância, têm ótimas habilidades de sobrevivências, né? Ali que são praticamente inigualáveis. Eles são peritos em rastreamento, conseguem caçar criatura de uma forma, ó, exatamente. Muito boa, né? Ele tem, sim, os seus laços, né, com a natureza, né, que conferem, talvez, algumas habilidades mágicas, quase semelhante aos do druida. E muitos rangers também têm um companheiro animal que luta ao seu lado, né? Ou seja, tem um animal ali, tem um pet ali que vai estar sempre seguindo o ranger e vai estar ali lutando do lado dele. São eficientes ali no combate com arco e flecha, mas também são capazes de lutar de perto, usando duas espadas com uma proficiência assim de dar inveja. É isso aí. E, para um exemplo muito bom de Ranger que a gente poderia citar aqui, por mais que ele não tenha um companheiro animal, também é o Legolas de O Senhor dos Anéis. Por que o Legolas? O Legolas é um arqueiro exímio, né, com uma conexão profunda ali com a natureza, porque além de tudo ele é um elfo, né, uma raça que também já está mais ligada com a natureza, e ele é um clássico Ranger, né, ele usa suas habilidades de rastreamento muito bem, ele é um ótimo arqueiro, né, para o combate à distância, e no combate corpo a corpo a gente vê de vez em quando ele usando duas espadas ali, combatendo. Não então, deixa a desejar. Exatamente. Ele é praticamente um ranger. Não tem como falar assim que ele é de uma outra classe. E falando das armas e armaduras, eles conseguem usar todas as armas simples e comuns, a maioria das vezes duas espadas e um arco e flecha, e armaduras leves, e eles podem chegar até usar escudos, pequenos escudos, né, Diogo? Exatamente, né, galera? Não é muito comum, mas se apertar, né, pode e acontecer. For necessário, ele tá ali e sabe usar, né, galera? E o próximo aí... Uma coisa legal também... Uma coisa legal também de citar sobre os Rangers é que, dentro do contexto que a gente já viu dentro dos jogos, né, nem sempre os Rangers ou o jogo vai acontecer numa floresta. Então dá para adaptar o Ranger também para dentro de uma cidade, para ele fazer rastreamento dentro de cidade, essas coisas assim, de companheiro animal que seja mais de dentro da cidade, tipo, sei lá, um cachorro, alguma coisa assim. Sim. É uma classe também que tem essa versatilidade. Não precisa ser totalmente selvagem, floresta e tal. Ele pode ser adaptado para um ambiente urbano. Exatamente, galera. Exatamente. Muito bom. E aí, pessoal, chegando agora aí ao nosso próximo aí e último, né? A última classe que nós vamos falar nesse episódio de hoje. A gente tá falando, galera, de alguém que não tá ligando pra armadura. Escudo? Que mané escudo? Armas? Eu sou a arma. A gente tá falando do monge, pessoal. Ou da monja, né? Que olha pro seu inimigo, estala os dedos, vira o pescoço pra um lado pro outro e fala, tá na hora do pau. Né, galera? E o monge ou a monja aí são lutadores marciais ou lutadoras marciais que combinam aí uma disciplina rigorosa de treinamento para o corpo e a mente. Ficar debaixo da cachoeira, né? Ficar olhando para o horizonte contemplando enquanto está pendurado de cabeça para baixo, ou ficar empoleirado na ponta dos dedos. Esse tipo de coisa aí que monge adora fazer, né, galera? E eles têm... Empurrar pedra maior do que a gente. Exatamente. E eles têm essa habilidade de canalizar uma energia mística que eles descobrem através da meditação, chamada de Ki, que normalmente é uma energia vital, uma energia da vida. E treinados aí em mosteiros e escolas de artes marciais, eles desenvolvem habilidades que lhes permitem aí realizar feitos aí sobre-humanos, como caminhar sobre a água, desviar de flechas, canalizar o Ki em ataques devastadores. Além disso, galera, a gente tem aqueles clássicos monges ainda chineses, né, que andam em cima das folhas do bambu,
que vão andando assim, até como se estivessem pisando no ar, né? Então esse tipo de peripécia acrobática e quase que, vamos dizer assim, até artística, né? Ela tem essa finese aí que faz característica e faz muita parte do que um monge é de verdade. Eles normalmente lutam desarmados, pessoal, com armas simples aí no máximo. Então você pode ver um monge usar uma tonfa, um bastão, usar um porrete ou uma pequena lâmina, esse tipo de coisa, mas normalmente sua arma principal são seus punhos ou seu corpo como um todo, né? Cabeça, chute, joelho, cotovelo e etc. Então, eles normalmente preferem técnicas... Como dizia a Xuxa. Exatamente. Cabeça, ombro, joelho e pé. Pé. Não necessariamente nessa ordem. Exatamente. Vai depender da situação. E aí, galera, a gente vê eles usando técnicas que vão maximizar sua velocidade e precisão sobre a força bruta. Porém, não se engane, pois quando o monge vai pro caminho da força bruta, aí é sair da frente, porque senão dá ruim chegado. E um ótimo exemplo aqui de monge que tem essas características quase todas, né, é o Aang. Do Avatar, né? Então, o nosso querido amiguinho carequinha com suas setinhas, ele é um mestre do ar, que combina aí as artes marciais com habilidades místicas, né? Então ele tem, vamos dizer assim, esse plus, né, de manipular o ar, mas vocês veem pela natureza, né, da série, né, que ele tá ali lutando o seu Tai Chi ali, né, com muita tranquilidade, com muita técnica, utilizando as forças dos seus inimigos contra eles mesmos, né? E com muita disciplina, muito rigor e muito treinamento. Então a gente vê ali... As lutas exatamente, dele. Cada uma mais bonita do que a outra, né? Então a gente vê eles ali, o Aang, lutando com muita perícia e com muita precisão. Então ele representa muito bem esse arquétipo do que é um monge de verdade. Sim. Realmente, ele cresceu, querendo ou não, no mosteiro, né? Exatamente. A gente já falou aqui de Avatar, né, nos episódios antigos, e a gente falou que praticamente os nômades do ar foram baseados em monges, né, para sua criação. Exatamente. Então, a gente não podia trazer outro personagem pra falar sobre o monge além do Aang, porque ele é a personificação de um monge. Exatamente, é difícil falar de um outro personagem que não tenha todas essas características, né, galera? Mas o que vale citar também é que eles normalmente, pessoal, usam armas simples aí, como as que a gente falou, ou algumas armas especiais. Então ele vai ter um nunchaku, né, que são os pedacinhos de madeira com a correntinha. A gente vai ter realmente, só eles pra saber usar esse negócio aí, porque ele vai tentar. Exatamente, a gente vai ter machucado. Uma Sai, que é uma pequena lâmina, estilo aquela que a Electra usa, né? Shurikens, que são as estrelas ninja. As agaias, que são lanças de arremesso. Uma Kama, que é aquela pequena foicezinha de cortar arroz, muito interessante. Além do clássico bastão, bordãozão, né? Ou o Xiangan, que é uma lâmina de monge aí chinesa muito interessante. Então vocês também podem procurar, pessoal, uma haste de metal assim com um pequeno pezinho na ponta. E normalmente eles não usam armadura nenhuma, pessoal, porque eles são as armas, eles são as armaduras. Então não mexam com o monge ou você pode se dar muito mal. E eles precisam estar sempre leves, né? Porque a mobilidade deles não dá pra se equilibrar em cima de folhas de bambu se você tiver com uma armadura de 50 quilos. Então... Exatamente. Tem limite pra tudo, pessoal, até pra fantasia. Então eles precisam aí estar leve, livre, leve, solto, lightzão, pra conseguir fazer suas peripécias aí inimagináveis aí, muito divertidas do RPG. E vale ressaltar, né, Edu, que são excelentes complementos aí pra todas as outras classes que a gente falou antes num grupo de RPG. Então o monge tá lá pra poder nos ajudar aí a descer o cacete nos outros. Então, o que é muito interessante, né, Edu? A gente falou aqui, acho que de 7 classes diferentes, né? Então, pessoal, olha... Não foram todas. A gente, igual falou pra vocês, vamos dividir isso em 2 episódios, porque é muita classe pra poder falar, mesmo falando só das básicas, só das que realmente fazem parte ali do essencial pra você entender em todo o RPG. Mas, uma coisa que é interessante, pessoal, olhem só como que em todas elas a gente sempre fala do trabalho em equipe. E o trabalho em equipe num jogo de RPG, ele é o principal elemento que vai fazer o seu grupo chegar ao sucesso, alcançar o seu objetivo. Então, pessoal, muito interessante, combinar habilidades diferentes vai aumentar a capacidade do seu grupo, da sua equipe de resolver problemas. E olha com um paralelo com a vida real, né, Edu? Como é que isso faz toda a diferença até pra nossa vida real. Então, pessoal, quando você tem um time, você tá no trabalho e tem gente que sabe de um monte de coisa diferente, que estuda um monte de coisa diferente, você é como se tivesse o conhecimento de todos eles e as habilidades de todos eles combinadas.
Então, Exatamente, fica aqui esse, vamos dizer assim, né, Edu, esse pensamento crítico aí com relação à diversidade de pensamento, de escolha e de caminhos da vida, para nos lembrar que nós não devemos julgar o que os outros fazem, devemos trabalhar em equipe para vencer os desafios. Caraca, que lindo, velho. Tá bom. Tô emocionado aqui, cara. Tá foda, o masmorra motivacional tá muito forte nas últimas semanas, tá difícil. Que você tá fazendo curso de coach? O Goblin Marçal. Então tá bom, galera, mas fiquem tranquilos que a gente não vai vender nada pra vocês. Olá, eu gosto de dinheiro. E nem vai mandar vocês subirem montanha. Exatamente, mas finalizamos aí mais esse episódio, né, do Masmorra D2 dessa semana. Agradecemos aí, como sempre, a presença de todos vocês. Isso aí, tem que agradecer veementemente a presença de todos vocês aqui, pessoal. E lembrem-se, se vocês gostaram do que escutaram, podem ir lá no Spotify e deixar estrelinhas para o Masmorra D2, 5 estrelas, não mais nem menos, né? Um número preciso, e aí vocês nos ajudam a crescer. E se quiser também compartilhar o podcast com o papagaio, cachorrinho, titio, titia, mamãe, papai, prima e irmã, fique à vontade. É isso aí, gente. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram. Vai lá, dá uma curtida, porque no Instagram a gente também sempre tá lançando lá as novidades, falando assim, saiu episódio sobre isso. Então você não deixa de ficar informado sobre o que já saiu. Exatamente. Então, corre lá, segue, porque a gente tá sempre atualizando lá pra vocês ficarem sempre por dentro do que tá rolando no Masmorra. E se você não quiser usar o Spotify, pode escutar também no YouTube. Olha só, é só clicar lá em seguir no YouTube, aciona o sininho pra receber as notificações. É isso. É isso aí, galera. É isso aí, só curtir. Então vamos nessa, né, vocês fiquem aí de olho, porque temos novidades saindo. Eu tô gostando de falar isso, é divertido. Daqui a pouquinho vai acontecer aí, ó. Então tá bom. Então, galera, forte abraço pra vocês. Excelente semana, né, Edu? Um abraço aí, pessoal. Até mais. Fiquem bem. Se tiverem vontade de ouvir mais Masmorra D2, tem uma porrada de episódio pra trás. Fiquem à vontade. É isso aí, gente. Um abraço. Até semana que vem. E é isso. Fui. Valeu. Valeu.